Palhetas. Distribuição Sinapse. Admirável tremor do tempo. Nicolas Poussin. As 4 estações. Museu do Louvre, Paris. Uma montanha ao longe. Árvores de várias espécies de folhagem verde e farta. 2 rochedos na sombra, entre os quais surge um clarão de luz. Uma pequena queda d'água. Um lago onde nadam alguns pássaros. Pradarias floridas. Sobre uma nuvem, um personagem de cabelos brancos. Um homem e uma mulher debaixo de uma árvore. Eles estão nus. A mulher mostra ao homem a fruta da árvore. Uma cadeia de montanhas. Fortificações separadas por uma estrada. Um campo de trigo durante a colheita. Uma grande árvore em primeiro plano e outra árvore mais discreta à direita. Na beira do campo, um marco de pedra. Uma atrelagem de 5 cavalos, conduzidos por um homem com um chicote, pisoteia o trigo. Um homem tocando gaita de fole. Outros cortam o trigo, reúnem os feixes ou matam a sede. Mulheres preparam a comida. É meio-dia. Frente a frente, no centro, um homem de turbante e uma mulher ajoelhada. Outro personagem, a uma certa distância, se inclina, apoiando-se em uma lança. Uma montanha de picos escarpados. A seus pés, uma cidade. Outra cidade fortificada no alto de um penhasco. No campo, construções de fazenda. À esquerda, um rochedo com uma árvore de tronco fino. Ao lado, uma grande árvore frutífera. Uma mulher em cima de uma escada colhendo frutas. Outra mulher com uma cesta na cabeça se afasta. Um homem pescando em um rio. 2 personagens transportam um enorme cacho de uva preso em uma vara. As sombras estão alongadas. É o fim do dia. Uma montanha coberta pela chuva e a bruma. O sol, muito baixo, mal aparece. O céu é cortado por um raio. Casas inundadas. Um barco sem mastro. 2 rochedos enquadram a cena. Dois níveis de água. Entre os dois, uma catarata. Um barco com homens e mulheres está afundando. 2 personagens já estão na água.
Outros nadam em direção aos rochedos. Um deles se agarra a uma tábua e o outro à crina de um cavalo. Em outro barco, um homem o empurra com uma vara. E uma mulher entrega uma criança a um homem pendurado no rochedo. No rochedo da esquerda, uma grande cobra avança. Esse quadro lembra algo de uma era esquecida e da mão de um velho. Admirável tremor do tempo. Muitas vezes, os grandes gênios anunciaram seu fim através de sua obra. É a alma deles subindo aos céus. Chateaubriand. Esses 4 quadros têm o mesmo tamanho com alguns milímetros de diferença. 1,18 m por 1,60 m. Eles formam uma série conhecida como As 4 Estações. Encomendados pelo Duque de Richelieu, sobrinho neto do cardeal, eles foram pintados por Nicolas Poussin entre 1660 e 1664. A chegada das 4 estações em Paris no final de 1664 foi um acontecimento. Todos os peritos em pintura foram convocados. Um ano depois, o Duque perdeu seus quadros em uma partida de jogo de pela com o jovem rei Luís XIV. 25 telas, das quais 13 de Poussin, e entre elas as 4 estações, passaram a pertencer ao rei. Entraram para coleções nacionais na fundação do Museu do Louvre em 1793. Natural da Normandia, Poussin chegou em Roma em 1624, aos 30 anos de idade. Ele logo se tornou um pintor muito apreciado e, ao mesmo tempo, muito polêmico. Com exceção de uma estada de 2 dias na França, onde foi nomeado primeiro pintor do rei, Poussin não saiu mais de Roma. Ele levava uma vida normal totalmente voltada para o trabalho, apesar de uma doença nervosa. O corpo e os membros do pintor sofriam tremores. Nicolas Poussin havia se acostumado a acordar de manhã e fazer alguns exercícios de 1 ou 2 horas passeando pela cidade, quase sempre pelo Monte da Trindade, perto de sua casa. Ele se distraía com seus amigos em curiosos discursos eruditos. Quando voltava para casa, começava a pintar até o meio-dia e, depois do almoço, pintava por mais algumas horas. À noite, ele saía novamente e passeava a pé pela praça junto à colina. Ele falava muito de arte e com tanto conhecimento que não só os pintores, como os homens mais eruditos, vinham aprender com ele os grandes significados da pintura, sobre os quais ele discorria não para ensinar, mas pelo sabor do momento. Para pintar as grandes cenas históricas ou mitológicas que reúnem muitos personagens, seria difícil mobilizar uma grande quantidade de modelos. Os pintores das gerações anteriores, como Tiziano, Tintoretto ou El Greco, usavam manequins esculpidos. Muitos testemunhos contam que Poussin moldava em cera personagens de mais ou menos 20 centímetros de altura. Ele os vestia e os colocava em uma espécie de cena quadriculada que fechava com uma tela de fundo. Ele também instalava os diferentes níveis da paisagem e as construções. Assim, ele podia estudar a perspectiva, a posição dos personagens, seus movimentos e sua relação com o cenário. Depois, Poussin fechava sua maquete em uma caixa. Nas paredes, ele abria janelas para iluminar a cena. Na parede da frente, fazia um pequeno buraco no qual olhava para estudar a orientação dessa luz. Assim, ele fazia uma série de esboços. Não restou nenhum desenho preparatório das 4 estações, mas os desenhos para uma tela de 1646, o batizado, podem dar uma ideia das pesquisas que o pintor fazia antes de executar seus quadros.
Em suas composições anteriores, Poussin havia utilizado o princípio da seção de ouro e dos sistemas de perspectivas científicas. Em O Rapto das Sabinas, a perspectiva reforça o efeito de explosão, de fuga e dispersão dramática da multidão. Em As Quatro Estações, as montanhas distantes servem de base para as perspectivas que dão grande profundidade à paisagem. Os 4 quadros são o resultado de uma longa pesquisa do pintor sobre a paisagem durante toda a sua carreira. Paisagem com uma mulher lavando os pés. Paisagem com Orfeu e Eurídice. Paisagem com Diógenes. Paisagem com um homem mordido por uma cobra. Paisagem com Diana e Órion. As árvores são colocadas na imagem, criando uma relação harmoniosa das massas. Nuvens atenuam o vazio do céu e respondem plenamente às formas terrestres. Os rochedos fecham o quadro como os bastidores de um teatro. A paisagem é sempre cortada por planos sucessivos que se intercalam em profundidade. Todas essas camadas trazem os personagens para o primeiro plano, na parte inferior do quadro. Os personagens das grandes composições, na maturidade do pintor, foram tratados como esculturas. Os traços eram bem marcados e respeitavam as leis da pintura que governam a expressão das emoções. Os gestos eram inspirados pela escola da antiguidade romana. Alguns personagens das 4 estações empregam o vigor expressivo de antigas composições, assim como gestos nobres ou heróicos. Mas a maioria era feita grosseiramente e muitas vezes apenas esboçada. Poussin preparava suas telas com uma cola resinosa, na qual passava uma camada de ocre avermelhado, a imprimatura. Depois vinha o desenho e um esboço rápido com uma mistura de óleo, gema de ovo e branco de chumbo. Depois dessa camada fina que secava rápido, ele já podia começar a pintura. Poussin se manteve fiel a uma paleta reduzida, usando os pigmentos mais comuns da época. Para os tons vermelhos, ele usava vermelhão, ocre vermelho e mínio. Para os tons azuis, lápis lazuli e lazurita. Para os tons amarelos, o ocre amarelo, massicote e amarelo de chumbo. Para os verdes, terra verde e misturas de lazurita com amarelo de chumbo. Para os tons castanhos, terra de siena, natural ou queimada. Além do preto de carbono e branco de chumbo.
Da maneira veneziana, para fazer as sombras, Poussin não usava tons mais escuros, e sim tons mais quentes ou mais frios. Seu sistema cromático era baseado na oposição entre o vermelho e o azul, ou seja, entre o quente e o frio. A primavera é uma variação da cor verde. As folhagens e os rochedos são atravessados pelo amarelo do sol nascente, e o azul do céu é denso. O verão é uma variação das cores quentes. Amarelo claro do trigo, cores vivas das roupas dos personagens, nas quais vibram alguns azuis intensos ou verdes. O céu azul é claro. O outono tem as mesmas cores, só que levemente abafadas pelo pôr do sol. As nuvens acinzentadas anunciam a próxima estação. O inverno é uma variação dos cinzas coloridos. Cinzas quentes e frios cobrem toda a paisagem: céu, terra e água. As cores dos nadadores no primeiro plano vêm lembrar a oposição fundamental entre azul e vermelho. As pinceladas são leves, quase pontuais. O conjunto causa o mesmo efeito de uma tapeçaria. Não deve ter sido um estilo proposital, pois com a idade, a doença nervosa de Poussin piorava. Com sua mão trêmula, o pintor não podia mais dar pinceladas mais generosas. Poussin tinha lido muito e era um grande conhecedor da cultura clássica. Ele se documentava sobre todos os temas que abordava. Assim, cada estação foi ilustrada por uma história. Com as pradarias floridas, as sombras frescas e cachoeiras, os pássaros e a luz suave, essa primeira paisagem é a do paraíso terrestre. O casal nu são Adão e Eva ao pé da árvore do conhecimento. Deus Todo-Poderoso está proferindo o proibido e acentua suas palavras com um gesto firme. Eva responde com outro gesto, mostrando a Adão o fruto proibido e se prepara para desobedecê-lo. O quadro ilustra o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e Poussin retomou com muito mais simplicidade a imagem que Michelangelo havia pintado no teto da Capela Sistina. Uma mulher ajoelhada diante de um homem poderoso no meio das colheitas. Todos os indícios mostram que se trata de um outro livro da Bíblia tirado do livro de Ruth. Ruth, viúva de origem moabita, pede humildemente a um rico proprietário de Belém, o hebreu Boaz, a permissão para colher algumas espigas para sua sogra Noemi, que está sob seus cuidados. Boaz lhe dá sua autorização. Mais tarde, ele se casou com Ruth. De seus filhos descenderão a raça de Davi, de onde um dia nascerá Cristo. Poussin acentua o lado solene da cena, isolando os personagens sob o olhar respeitoso de um intendente apoiando-se em uma lança. Dois homens carregando um cacho de uva gigantesco e algumas romãs parecem estar fugindo às pressas. Eles estão tensos, prontos para puxar a espada. Este também é outro episódio bíblico tirado do livro dos Números, que conta o êxodo dos hebreus pelo deserto. Moisés enviou homens para além das montanhas para explorar a terra de Canaã, onde bem mais tarde se instalaram os hebreus. Os emissários voltam carregados de frutos da terra fértil. O inverno não segue a lógica do gênero com paisagens de neve. Ele mostra um grande cataclismo. Cidades, montanhas, campos e homens estão submersos por chuvas torrenciais. Mais uma vez, Poussin escolheu um episódio bíblico, o dilúvio. Deus se arrepende de ter criado o homem e resolve eliminá-lo da superfície da terra.
só Noé foi agraciado pelo Senhor e permitiu que ele construísse uma arca onde se alojaria e receberia um casal de cada espécie animal da terra. Um autor moderno, Willibald Wauerlander, quis analisar mais profundamente o ciclo das estações. Na primavera, metade da paisagem está na sombra e a outra parte iluminada. Em plena luz está Deus e o pecado original se reflete pela oposição entre o dia e a noite. Esse primeiro quadro representaria o estado do homem antes da lei. Segundo o mesmo autor, o verão teria sido inspirado pelos comentários de um jesuíta, Nicolas Serarius, sobre o livro de Ruth. A aliança de Boaz com Ruth anuncia o casamento místico de Cristo com a igreja. A árvore evocaria a raça de Davi. As espigas de trigo ou os pães, que serão distribuídos no almoço dos ceifeiros, repetem o tema do pão, que é o símbolo do corpo de Cristo. No outono, o cacho gigantesco carregado pelos enviados de Moisés seria como Cristo preso na cruz e o indício do vinho, símbolo do sangue de Cristo. A mulher na escada seria a igreja, esposa de Cristo. Ela colhe os frutos da árvore da vida. A mulher que se afasta poderia ser uma alegoria da sinagoga. O véu pendurado em sua cesta esconde a visão da árvore da vida. Haveria então mais uma referência, a oposição marcada entre a árvore fecunda, carregada de frutas, a igreja, e a árvore estéril, a sinagoga. De acordo ainda com o mesmo autor, o dilúvio poderia ser interpretado como uma prefiguração do juízo final. Aqui encontram-se elementos inspirados pelo afresco de Michelangelo na Capela Sistina, mas tratados de forma muito mais sóbria. A arca de Noé, que flutua sobre as águas, anunciaria a nau da igreja triunfante. Os personagens em primeiro plano seriam os hereges que pensam ter encontrado a salvação. Assim, essa série de estações pode ser interpretada como uma história da redenção. Mas a história cristã não foi a única fonte de inspiração de Poussin. A primavera também é a aurora da humanidade. É o despertar do dia sob o signo de Apolo, o deus Sol, o fogo. O verão é a maturidade do homem, é a terra. É meio-dia, hora das colheitas, sob o signo da deusa Ceres. Na iconografia cristã, Ruth retoma os atributos dessa deusa grega. Amante de antiguidades na Roma do século XVII, alvo de grandes escavações arqueológicas, Poussin sempre buscou veracidade. Ele preconiza o conhecimento dos costumes, das armas e dos trajes. As roupas à moda antiga são dominantes. O verão é uma paisagem virgiliana. O grupo de 5 cavalos foi inspirado em um baixo relevo do Arco de Tito no Fórum Romano. O outono também é o outono da vida, o início do declínio. A hora escolhida foi o final do dia. A colheita das uvas está sob o signo de Baco, deus do vinho e da embriaguez. O inverno é o fim da vida e a hora é a do pôr do sol. O furor das águas é marcado por Plutão, deus dos infernos, e sua cobra é um de seus representantes. As 4 estações, as 4 partes do dia, as 4 fases da redenção, as 4 fases da vida, os 4 elementos. Todos esses temas estão ligados a 4 episódios bíblicos e a 4 deuses da antiguidade, e se recombinam na ideia de uma volta cíclica. Poussin era adepto da teoria dos modos musicais e arquitetônicos que vinham da tradição grega de Pitágoras.
Um tema devia ser dominado por um modo e em uma série era preciso alternar tempos fortes e fracos. Nas 4 estações, a primavera e o outono têm poucos personagens. E o verão e o inverno têm muito mais. Duas cenas graves enquadram 2 cenas alegres. Essa forma de organizar uma série, modulando elementos do cenário, personagens, temas e símbolos, lembra a música. Essa forma em 4 movimentos, característica do classicismo musical, anuncia a sonata ou a sinfonia, que surgirão pouco depois de Poussin. Esta organização das imagens pode parecer muito pensada. No entanto, ela escapa de qualquer intelectualismo. Poussin procura essencialmente sensibilizar ao máximo a sua composição. A paisagem é a fonte da emoção, da meditação, muito mais do que a história que o quadro ilustra. Os mesmos objetos que se transformam de um quadro para o outro se tornam símbolos da fertilidade ou da destruição, da permanência ou do desvanecimento, da renovação ou da morte. Poussin se aproximou muito de uma visão panteísta, como se o velho pintor quisesse fazer parte de uma ordem maior, a da natureza. Ele retoma a ideia virgiliana, a analogia entre a história individual e a do mundo. Assim, a paisagem é elevada à categoria de pintura histórica. Se as 4 estações, paisagens testamentárias, contam ao mesmo tempo a história da natureza e da redenção do homem, elas também parecem resumir a obra e a vida do pintor. A primavera, paraíso verdejante com seus pomares carregados e suas pradarias, poderia lembrar a Normandia natal de Poussin. As 3 paisagens seguintes seriam inspiradas pelo campo romano, com seus verões esplêndidos, outonos pesados e invernos chuvosos. Na margem da última tela está a cobra, uma espécie de animal fetiche que Poussin mostra em vários desenhos e quadros. Talvez em referência a um episódio biográfico desconhecido, a cobra fascinante aparece como símbolo de ameaça, de terror e morte. Mas também como sinal de renovação de um ciclo. Não foi a cobra que, escondida entre a folhagem da primavera, aconselhou Eva a experimentar o fruto proibido para que tudo recomeçasse? A cobra é a última assinatura de Poussin. Zigue-zague que lembra o raio divino que rasga o céu. A cobra também é uma prefiguração desse tremor nervoso que tomou conta do corpo e da mão do pintor. Não há um dia que eu passe sem dor, e o tremor em meus membros aumenta como os anos. Fui obrigado a abandonar todo o meu trabalho e deixar cores e pincéis de lado. Se eu passar desse outono, espero reavê-los. Versão brasileira Audio News.